Ô, dificuldade, gente. Olha, trabalho, isso é trabalho. Olha. Eu sou assistente hoje do Álvaro. E aí, Álvaro? Olha, agora vamos começar com o churrasquinho, já aprontando, acelerando. Olha o churrasquinho que ele tá chamando aqui. Olha o churrasquinho dele. Olha o Agora padrão. vamos usar uma fumacinha, Aroma de fumaça líquida, hein? uma picanhazinha de leve. Oh, Passar uma picanha. pega aquele sabor defumado, top, né, Álvaro? Hein? Olha o sal. É o Sal mesmo. de marília na marisa. Top, né? É um serviço personalizado, top. Vocês querem? Olha que é só com É Álvaro. isso aí, ó. Hã? O melhor chopp, no melhor lugar, Pará. Olha essa dificuldade, olha.